É o que nós queremos, Senhor. A cada dia estar junto de Ti, a cada dia na Tua presença, a cada dia, meu Deus, aprendendo e recebendo mais do Senhor. Diga amém, diga graças a Deus, aplauda a Jesus, que Ele merece. Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Carta de Paulo à igreja de Roma, aos romanos. Quem encontrou, diga amém. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas essas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É aqui a mensagem para nós hoje. E em todas estas coisas, porém, somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero que você guarde isso. Mais que vencedor. A gente vê, irmãos, Paulo falando aqui, a igreja de Roma, falando, olha, quem nos separará? É a perseguição, é a luta. E mediante todas essas coisas, ele diz, somos. Nós, porém, somos o quê? Mais que vencedores. Irmãos, nós temos dois grupos na Bíblia. Os vencedores e os mais que vencedores. E eu vou lhe fazer uma pergunta. E eu quero que você responda, mas responda para você, tá? Para você. Em qual time você está? Pergunto, você é do time dos vencedores ou você é do time dos mais que vencedores? Já tem a sua resposta? Já? Há alguém que fala assim, eu sou do time dos mais que vencedores. Será? Porque, meu irmão, para nós fazermos parte desse time, tem os vencedores na Bíblia? Tem, mas tem os mais que vencedores. Tem os que venceram? Tem, mas aqueles que venceram mais. E para ser, irmãos, para fazer parte do time dos mais que vencedores, é necessário que a gente aprenda a fazer o quê? Mais. Se você quer entrar no time dos mais que vencedores, então você precisa fazer mais. Mais o quê? Mais iguais esses homens que eu vou mostrar para você, alguns personagens da Bíblia, que eles fizeram mais. Por isso eles são do time dos mais que vencedores. Vamos ver o primeiro? Daniel capítulo 6. Daniel. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isaías, Jeremias, Lamentações. Ezequiel, Daniel. 6. Nesse tempo, capítulo 6 de Daniel, nesse tempo a Babilônia era a cidade, irmãos, que dominava Israel. Era a nação que dominava. Jerusalém, Israel, foi por algum tempo dominada pelo povo de Nabucodonosor, o babilônico. E aí Nabucodonosor morreu, veio aí outro da sua descendência, veio Dario. E, irmãos, e foi passando-se o tempo, foi passando-se, e Jerusalém foi dominada por um bom tempo, irmãos, pelos babilônicos. E na Babilônia, eles colocaram algumas pessoas como se fossem prefeitos e governadores para dominar. E Daniel era um desses, era um dos três, um dos cabeça. E aí o povo, irmãos, digamos, com uma inveja ou com um receio de Daniel, eles pensaram, cara, se Daniel vai estragar nossos esquemas, a gente precisa fazer alguma coisa para pegar esse cara. Mas como que a gente vai tramar algo? O cara é perfeito,
O cara não faz errado. O cara não aceita suborno. Quando o rei propôs a comer a comida do rei, ele ficou 3 anos sem comer a comida do rei. Esse cara não vacila. Precisamos fazer alguma coisa. Versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eles do dia para a noite criaram uma lei. Parece o Congresso nosso, né? Criaram uma lei. Qual que é a lei? Nenhum homem, ninguém, em 30 dias pode orar, rezar, pedir, fazer petição, se não for em nome do rei. Não pode pedir para santo, não pode pedir para imagem, não pode pedir para Baal, ninguém, só o rei. E aí a consequência, se ele for pego desobedecendo, ele vai ser jogado na cova dos leões. E diz o versículo 8: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Pronto, lei sancionada. Agora é lei. O projeto de lei virou lei quando o rei assinou, sancionou. Muito bem. E a partir de hoje, se alguém for pego apanhando, orando, fazendo alguma coisa, esse cara vai sofrer as consequências. Versículo de número 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e o quê? E dava graças diante do seu Deus, como o quê? Como o quê? Costumava fazer. Algo que Daniel tinha, irmãos, o costume, o hábito do quê? De orar. E mesmo quando o rei assinou esse decreto, ele não mudou o seu costume. Irmão, se eu quero entrar no time dos mais que vencedores, eu tenho que ter o costume de orar. Se você só ora quando está desempregado, quando está sem dinheiro, quando a esposa briga com você, quando o marido ameaça sair de casa, você não é do time dos mais que vencedores. Eu não posso orar só porque a coisa apertou. Eu não posso recorrer a Deus só quando as coisas estão indo de mal a pior. Não, eu tenho que ter o hábito, o costume. Assim como nós temos o hábito do almoço, das refeições, eu tenho que ter esse hábito, irmãos, de orar. Eu tenho que ter esse hábito, esse costume de falar com Deus. Como é que eu quero entrar no time dos mais que vencedores, se nem orar eu oro? Quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes. Aí, irmão, pegaram Daniel, acusaram ele de pecado, de desobediência, de rebeldia, jogaram Daniel na cova dos leões. O rei, muito sentido, caramba, quem dera Deus tivesse livrado Daniel. Ele grita lá dentro: ó rei, salve, ó rei, Daniel, você está vivo? Sai daí, Daniel. Cara, você não sofreu nada. E aí o rei perguntou: cadê os homens que te acusaram? Não sei, senhor. Então joga esses caras aí. Os caras estão com mentira, rapaz, e tal. E Daniel foi honrado. Daniel saiu da cova, prosperou, continuou na sua função, continuou no seu cargo e não perdeu. Daniel é um homem que é o quê? Mais que vencedor. Porque Daniel tinha o hábito, o costume do quê? Se você não é acostumado a orar, então, irmãos, você não é acostumado a vencer. Se você não tem hábito, se você não tem costume de orar, sinto muito, mas você não faz parte do time dos mais que vencedores. Primeiro, Daniel. Outro cara, irmãos, vamos lá. Salmo capítulo 119. Outro homem, mais que vencedor. Salmo 119. Versículo
161. Salmo 119. Salmo 119. Maior capítulo da Bíblia, né? Quem encontrou, diga amém. Amém. Príncipes me perseguem, sem causa. Porém, o que o meu coração teme é a tua palavra. O que Davi está dizendo? Eu sou rei, eu estou no trono, mas eu sofro perseguições. Outros reinos querem me vencer. Outras pessoas querem me derrotar. Querem caçar o meu mandato. Estou correndo risco de sofrer impeachment. Não é fácil. Estão me perseguindo. Versículo 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes. Sua Bíblia diz 7 vezes? Vamos ler comigo, todo mundo, só o comecinho? 7 vezes. Eu, pela justiça dos teus, sofrendo perseguições, no dia, Davi tem quantos momentos de louvor com Deus? Por isso que ele é um homem mais que vencedor. Meu irmão, se você passa mais tempo murmurando e reclamando, você não faz parte do time dos mais que vencedores. Quem quer entrar no time dos mais que vencedores, tem que louvar, tem que adorar. O que ele estava sofrendo? Perseguições, ameaças. Mesmo sofrendo perseguições, mesmo enfrentando ameaças, o que ele faz? Ele louva. Meu irmão, eu não preciso ter para louvar. Eu não preciso ter para mim dar glória a Deus. Tem gente que acha que só dá glória a Deus com carrão. Tem gente que acha que só pode dar glória a Deus se ela mora no melhor condomínio de Cuiabá. Não. Eu posso louvar a Deus, irmão, pelo meu dia. Você acordou hoje, irmão. Só de você estar vivo, respirando, já é motivo de louvor. É você olhar para os seus filhos e falar, poxa, meus filhos estão aqui comigo. Isso já é motivo de louvor. E quantas vezes que Davi louvava a Deus? Será que você tira 7 momentos no dia para louvar a Deus? Alguns já estão pensando, eu acho que eu não sou do time dos mais que vencedores. Já está mudando, né? Você vai ver que até o final você vai ver que você está no time, você acha que está no time, mas não está. 7 vezes. Olha o que diz o Salmo 122, do lado aí, do lado. Versículo 1. Alegrei-me quando me disseram o quê? O homem que é, irmãos, do time dos mais que vencedor, tem prazer em estar aonde? Na casa do Senhor. Você tem prazer em estar aqui? Quer ver? Olha essa estatística. O mês de maio são 31 dias. E no mês de maio nós temos 5 domingos. E nós temos muitas pessoas que só vêm à igreja aos domingos. Primeiro domingo, segundo é a ceia, terceiro domingo é hoje. Teremos o próximo dia 22 e depois 29. Meu irmão, em 31 dias, você acha que 5 é dia muito ou é pouco? É muito ou é pouco? É pouco. Primeiro domingo é preparação de ceia, segundo domingo é ceia, terceiro, eu vou passar com a família. Pastor, família, filhos. Uma boa desculpa, né? Mas fala que vai tirar com a família, não passeia com os filhos, não leva a esposa para tomar um sorvete, nada. Ele fica o dia inteiro na frente da televisão mudando de canal, ver o que está passando. E aí ele não vem na casa de Deus. 31 dias, são 5 domingos, ele já não foi, ficou só 4. Pasme com isso. Esse ano, 2016, nós temos
366 dias. Sabe quantos domingos nós temos esse ano? 52. Você acha, irmãos, que uma pessoa consegue vir os 52 domingos na igreja no ano? Digamos que ela falte uns 7 domingos. 52 menos 7 dá quanto? 45, né? 45 para 366 dias é muito, é pouco? Como que eu quero ser do time dos mais que vencedores se eu venho pouco na casa do Senhor? Quem está me entendendo, diga amém. Amém. De que time que você é? É sério, né? Meu irmão, Davi tinha prazer, alegrei-me quando me disseram. Nós temos cultos especiais da igreja, sempre é segunda, quarta, sexta e domingo. Ah, pastor, meu trabalho e estudo. Meu irmão, louve a Deus, porque foi Deus que te deu essa chance. Meu irmão, quem quer ser do time dos mais, tem que aprender a fazer mais. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais você tiver, mais Deus vai requerer. Mais Deus vai chamar você. Mas eu não tenho tempo aí, Deus está chamando. Deus não chama à toa. Deus não chama descompromissados. Me desculpe, Deus não chama vagabundo. Meu irmão, nós precisamos aprender. Eu preciso fazer mais. Nós precisamos. Não, peraí, segunda-feira eu vou orar pela minha prosperidade, quarta-feira eu estou lá pela minha família, sexta-feira eu vou tomar posse da bênção, do meu milagre, da minha cura, não sei. Mas vai passando-se o tempo, a gente vai ficando meio relaxado. Eu sempre digo isso. A vida espiritual de muitos é igual meia. A meia, quando você compra ela é novinha, né? Boca fecha, tudo certinho, fica lá em cima. Mas à medida que passa-se o tempo, o que acontece com a meia? Ela relaxa e como que ela fica, irmão? Assim, ó. Ela desce. E assim é a vida de muito cristão. Assim é a vida de muito cristão. Vai relaxando, ele vai caindo, irmão. E ele acha que está no time dos mais que vencedor. Ele ora pouco, ele busca pouco, ele louva pouco, e ele quer muito. Como que eu quero muito se eu faço pouco? Como que eu quero muito de Deus se pouco eu faço? Deus não é ingrato, Deus não é injusto. Não, irmão, não é. Eu preciso, peraí, eu quero entrar no time dos mais que vencedores, então eu preciso aprender a fazer mais. Eu preciso buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso vir mais à casa de Deus. Por qualquer motivo, não, eu estou sem roupa. Eu já fui domingo passado com essa camisa. Eu já fui semana retrasada, eu fui com essa camisa, não. Eu estou sem calça, pastor. Estou sem blusa. Ai, não fiz meu cabelo. Ai, eu não gosto de ir na igreja sem fazer a unha. Você quer ser do time dos mais que vencedores assim? Alegrei-me quando me disseram, vamos o quê? Quem é do time dos mais que vencedor tem prazer em estar na casa do Senhor. Alguns nem terminam o culto, ele ó. Eu sou vencedor. É nada. Muito mais que vencedor. Acho que você está no time errado. Você está enganado. Olha Davi, irmãos, para ser mais que vencedor, Salmo 55. Salmo 55, versículo 16. Salmo 55, verso 16. Quem encontrou, diga amém. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me ouvirá, ou me salvará. Quando? Leia comigo, 17. Quando? À tarde, pela manhã, e ao meio-dia, farei as minhas súplicas, e minhas queixas, ou minhas orações. Quantas vezes ao dia que Davi, irmãos, orava? 3 vezes, pela manhã, à tarde e ao meio-dia. Some os 7 momentos de louvor que ele tinha com Deus.
Mas as três vezes que ele orava, num dia, quantas vezes Davi entrava na presença de Deus? 10. Por isso que Davi é do time dos mais que vencedor. No dia você tem 10 momentos com Deus? Não responde. No dia você tem 10 momentos com Deus? Pastor, é corrida, é muita coisa, é trabalho, é serviço, é escola, é faculdade, é esposa, é filho. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que buscar meu filho na escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e não sei o quê. Eu tenho que, pastor, o tempo para o almoço é curto, é isso, é aquilo, é faculdade, é TCC, eu não sei mais o quê, e pá. Pastor, quando isso já acabou o dia. E eu quero ser do time dos mais que vencedores fazendo pouco? Como que eu quero ser do time dos mais se eu faço menos? É por isso que Davi é rei, é por isso que Davi é grande. É por isso que Davi foi o que foi, irmãos. Porque ele tinha prazer em estar na casa do Pai, 7 vezes louvando ao Senhor num dia, 3 vezes em momento de oração, está ele lá. No dia que Davi dormiu um pouquinho mais tarde, não orou e não louvou, ele caiu no pecado com Batseba. Meu irmão, você quer entrar no time dos mais que vencedores? Então tem que aprender a fazer mais. Um outro homem, irmãos, também que foi um grande homem, que é do time dos mais que vencedores. 1 aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 1. Paulo, o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, verso 1, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Irmãos, olha Paulo, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefás, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois disto, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Ele está falando, irmão, pregando, olha, quantos tiveram privilégio, vocês ouviram o evangelho, preguei a salvação para vocês, e Cristo ressuscitou e muitos viram. Eu vi numa luz, quando a luz brilhou para mim no caminho de Damasco, nasci num outro tempo, eu não consegui ver o Salvador como homem, né? E aí ele diz, por quê? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha o que ele tinha, esse sentimento, poxa, eu sou o menor, eu persegui, ele antes era Saulo, a maior luta dele, irmãos, era sempre manter o Saulo morto, e manter o Paulo vivo. Eu fui Saulo consentiu na morte de Estevão. Saulo, irmãos, ele tinha uma carta que dava direito a ele entrar nas sinagogas e prender os crentes. Ele era mau, e eu não tive esse privilégio de ver o Cristo e tal, eu sou o menor de todos. Aí, olha o 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes o quê? Antes o quê? O quê? Muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus. O que Paulo fez mais que os outros? Você quer entrar no time dos mais que vencedores? Tem que trabalhar mais, tem que fazer mais. Irmão, aquele que joga no time dos mais que vencedores, ele não faz só o que lhe é mandado. Essa aqui é uma regra que vale para o cotidiano, para o dia a dia. Essa é uma regra que você precisa levar, irmãos, no seu dia a dia, no seu viver, no seu trabalho. Digamos que no seu trabalho você é pago só para servir cafezinho. Faça mais.
Sirva cafezinho, está quente, sirva suco, mas não é meu trabalho, mas faça mais. Você quer ser visto? Faça mais. Desempenhe mais. Chegue mais cedo. Saia um pouquinho mais tarde. Esteja disponível, irmão. Uma coisa nesse mundo é certa: alguém está te vendo. Alguém está observando você. Alguém está vendo você. Os olhos das pessoas estão por aí. Rapaz, aquele cara é trabalhador. Eu tenho notado ele. Eu tenho visto. Eu vi a lista dele. Ele não tem uma falta. Ele bate o cartão sempre 10 minutos antes do serviço. E ele bate 15 minutos depois. Olha, ele chega certinho, olha, ele está aí. Às vezes ele bate o cartão dele no horário, mas fica até um pouco a mais, porque pode surgir alguma coisa. Meu irmão, quem quer ter mais, precisa aprender a trabalhar mais. Você quer mais? Então faça mais, trabalhe mais, dedique mais, se esforce mais, ore mais, venha mais à igreja, venha mais à casa de Deus, envolva-se mais com as coisas de Deus. Nós temos um ministério hoje, é amplo, né? Não fica preso só a culto, tem encontro de homens, encontro de mulheres, melhor idade, tem a juventude da igreja. E quantos que não envolve mais? E eu quero entrar no time dos mais que vencedor, mas para isso ele diz: antes trabalhei muito mais do que todos. Paulo viajou, fez 3 viagens missionárias, atravessou o mar Mediterrâneo, foi até Roma. Paulo abriu igreja em toda a Ásia. Em toda a Ásia, irmão. Preparou pastores, Timóteo, Tito, tantos outros discípulos, irmãos. E tudo, ele fez o quê? Mais. Você quer entrar no time dos mais que vencedores? Então tem que fazer mais. Tem que dedicar mais, tem que orar mais, tem que buscar mais. Pastor, mas eu tenho filho. E quantos irmãos que deixam, a desculpa é o filho, nasceu o filho. Irmão, isso não é pretexto. Não coloque seu filho como pretexto, não. É você que afrouxou. É você que deixou. Deixou de buscar, deixou de orar. Estou morto, pastor, cuidar de filho não é fácil. Não é, cansativo, é muito. Mas eu posso mais. Se eu quero mais, eu vou buscar fazer mais, eu vou buscar trabalhar mais, eu vou dedicar mais, eu venho mais à igreja, virei mais aos cultos, participarei mais das reuniões. Só 5, irmãos, em 31 dias, só 5 dias é pouco. Em 366 dias, só 52 é pouco. E um culto no máximo nosso, é 2 horas. Irmãos, quem quer mais, tem que aprender a fazer mais. Qual time que você faz parte? Pastor, estou sem time. A gente fala, eu sou mais que vencedor. Mas o mais que vencedor tem que fazer mais. Na atualidade, vamos falar do meio futebolístico. Na atualidade, quais são os times que todo mundo quer jogar hoje? Não, o Flamengo de 80 ainda ia, agora é esse de hoje. Qual o time que todo jogador quer jogar? Barcelona, Real Madrid. Esses dois são os tops. O salário dos caras, milhões. Mas quem é que joga lá? Os pernas de pau. O jogador de rua, não é? Quem joga lá? Os melhores. Os melhores têm os melhores salários. Os que fazem mais vão se destacar mais. Irmão, como cristão, como crente, o crente fica acomodado. Só um dia tá bom. Só um culto tá bom. 1h30, 2 horas no máximo tá bom. E é pouco, irmão. Tá lá a pessoa lá, as pessoas falam, cara, você viu quanto que o Neymar ganha? Milhões, cara.
Por minuto o cara está ganhando dinheiro. Mas, irmão, para ele ganhar isso, ele tem que se esforçar mais, dedicar mais. Não joga para ver. O povo, a crítica já cai em cima, a repórter já fala, já diz isso, pronto. Não faz para ver se ele vai. Lá estão os melhores. E aí que está, meu irmão. Se você quer mais, então tem que fazer mais. Tem que fazer mais. Quantos irmãos que às vezes, cara, fulano joga muito, mas não está lá, porque não fez mais. Nós precisamos fazer mais. Falando de financeiramente, você quer prosperar mais? Vamos ver. Lucas capítulo 22. Lucas 22. Não posso, irmão, deixar de falar disso. Lucas 22. Versículo 1. Lucas 22, verso 1. A viúva pobre. Você está em Coríntios, volta a Romanos, Atos, João, Lucas. Lucas 22, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Eu disse Lucas 22? Perdão, 21. 22 é depois. Lucas 21. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Na entrada da cidade tem algumas traduções que falam, né, no baú do tesouro lá. Na entrada da cidade tinha lá uma urna que as pessoas depositavam ali suas ofertas. E Jesus está observando as pessoas que davam oferta. Jesus está observando, vinha ricos, vinha milionários, fazendeiros, megas empresários e davam grande quantia. Quando de repente, versículo 2, viu também certa viúva, pobre, lançar ali o quê? 2 pequenas moedas. Era equivalente a 10 centavos. E disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu o quê? Deu o quê? Mais do que todos. Porque todos estes deram oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ela deu o quê, irmãos? Mais. E quem é que viu ela? Jesus. Irmão, falando financeiramente, você quer prosperar mais? Então você tem que aprender a dar mais. Você tem que aprender a ofertar mais, a semear mais. A lei da semeadura. Quem muito planta, muito colhe. Na lei da semeadura, muitos estão falhando. Muitos querem mais de Deus, mas ela não dá nada. Irmão, a obra de Deus, o ministério, a igreja, irmãos, tem as suas obras, tem a igreja, tem as missões, tem a televisão, tem os templos, tem tanta coisa. E algumas pessoas falam assim, pastor, não podia falar de dinheiro na igreja. E a igreja vai viver do quê? Não existe anjo, irmão, com um pote de ouro ali no escritório. Pega aí, Anderson, pode pegar. Quantas moedas de ouro você quer hoje? Tem gente que acha que a gente ora e o anjo vai lá com uma caneta de ouro e assina, conta pago. Verdade. Tem gente que acha que a gente paga luz como? Não, os obreiros e a igreja toda fica orando, aí Deus vai lá e no computador da Energisa e zera tudo. Tem gente que acha essas coisas. Não paga para ver. Se com 10 dias a Energisa não está aí, mete e corta aí a luz. Meu irmão, quer mais? Tem que aprender a dar mais. É dando que se recebe. Jesus está vendo aquela atitude daquela mulher, essa mulher deu mais. Está vendo aquela mulher lá? Eu fico imaginando Jesus observando. Todas as pessoas indo lá e depositando grandes ofertas, grandes quantias. Vem uma pobrezinha, talvez com uma roupinha surrada, com uma sandalinha gasta, né? E quando ela deposita, eu imagino Jesus puxando um sorriso de canto de boca. Estão vendo lá? Aquela viúva,
deu mais que todos. Porque ela não deu o que sobrava, ela deu tudo que tinha. E se mais ela tivesse, mais ela daria. Irmão, quem quer prosperar tem que aprender a fazer isso. Tem que aprender a dar mais, a ofertar mais. Tem gente que fica, eu estou esperando Deus tocar no meu coração para ser dizimista. Irmão, isso é uma pura mentira. Deus não toca em ninguém. Dízimo é obediência. Estou esperando Deus tocar. Não, ele não toca, ele fala. Não espere toque de um Deus que fala. Ele está falando, olha, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Não é mesmo? A igreja, irmão, eu sou fã do missionário. Missionário é visionário. A igreja está com um programa de televisão aí, irmãos, em mais de 160 nações. Já tem, irmão, show da fé em russo. Já existe o show da fé em turco. Já existe o show da fé em árabe, em chinês, em coreano, em japonês. O missionário investe para levar a palavra de Deus. E como que se faz isso? Com oferta, com dinheiro. A igreja está construindo em São Paulo. Nós temos o nosso terreno para construir. Como é que se constrói isso? Sem recurso. Como? O missionário está com planos de abrir igreja em outros lugares. Lembra do pastor Hilton? Quem lembra do pastor? Lembra do pastor Hilton? Lembra? Está em São Paulo, estudando turco para ir para Istambul, que a igreja está com um salão alugado. Porque o missionário quer fazer mais. Mas para fazer mais, depende de nós também fazermos mais. Irmãos, você quer mais? Então faça mais. Não estou falando isso aqui para depois pedir oferta para você. Eu estou abrindo os seus olhos para você que quer prosperar. Para você que quer sair da mesmice, está cansado de ter o mesmo salário, está cansado, irmão, de todo mês ficar fazendo conta, quer que sobre. A bênção de Deus, ela enriquece e traz a maior abastança. Você quer que tenha essa maior abastança? Então você tem que aprender a fazer mais. Irmão, quantas pessoas que acham que 10 reais é muito, 10 reais hoje não é nada. 10 reais hoje não é coisa alguma. Alguns pensam assim, Deus, estou dando aqui 100 anos, hein? Deus, 100 reais. É 100 reais. Quando for para distribuir as bênçãos, Deus, é 100zão. É 100zão, viu, Deus? Lembra de mim, Fulano da Silva. Estou aí, Não, irmão, não é assim. Não é esperando receber em troca, é dando com alegria. Paulo fala aos Coríntios, que Deus ama aquele que oferta com alegria. Deixa eu encontrar, eu não anotei no meu esboço, mas eu tenho aqui, já acho para você, quer ver? Aqui, 2 Coríntios 9, versículo 7. 2 Coríntios 9, 7. 9, 6. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com ou por necessidade. Porque Deus ama a quem dá o quê? Deus ama a quem dá como? Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, e a fim de que, tendo sempre em tudo, ou em toda ampla abundância, suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribui, deu aos pobres a sua justiça e permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia pão, para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o quê? Os frutos da vossa justiça. Quer mais?
faça mais. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Nossa, essa igreja só pensa em dinheiro. Não, irmão. Eu não posso negar de falar para você, porque se eu negar de falar, eu estou roubando a bênção de você prosperar. Não, fala isso não, pastor, as pessoas estão ao vivo na televisão, o que vão pensar, irmãos? Pensa o que quiser, mas é a Bíblia. Eu não estou lendo nenhum outro livro. É o que diz a Bíblia Sagrada. Eu não posso omitir, porque eu vou prestar contas a Deus. Ó, meu povo não prosperou por sua causa, viu, Anderson? Você tinha medo de falar. Você tinha vergonha de falar. Não. Esse peso eu não vou carregar nas minhas costas. Irmão, quem quer mais, tem que aprender a fazer mais. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Você quer entrar no time dos mais que vencedores? Então tem que aprender a fazer mais. Agora, irmãos, o topo daquele que é do time dos mais que vencedor, Lucas 22. Já estávamos em Lucas 21, agora é 22. Versículo 39. Lucas 22, verso 39. Lucas, capítulo 22, versículo de número 39. Quem encontrou, diga amém. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em... Irmão, Jesus está agoniado, porque ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Jesus sabia que ele ia ser traído. Jesus sabia que Judas estava chegando. Jesus sabia que ele ia apanhar. Jesus sabia de todo o sofrimento que ele ia passar. Ele está agoniado. Como você ficaria sabendo que você vai morrer daqui a pouco? Imagina. Era o que Jesus estava sentindo. Ele está agoniado. Ele poderia falar, está cobrando Deus. Deus, que pai que o Senhor é que o Senhor me faz isso comigo? Que pai que o Senhor é que me joga no matadouro? Que pai que o Senhor é? Em agonia, olha o que ele fazia. Jesus, e estando em agonia, o que, irmãos? Orava o que? Mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou o quê? Irmãos, o que Jesus estava fazendo, irmãos, perto da morte? Não. Orando não. O que ele estava fazendo? Não, Jesus. O que Jesus estava fazendo? Orando o quê? Mais intensamente. Nos tempos de luta, aumente a sua comunhão. Você quer entrar no time dos mais que vencedores? Então você tem que orar mais, tem que buscar mais, tem que ler mais. Tem gente que só lê aqui na igreja, irmão. Não fique preso só aqui, a leitura aqui. Tem gente que lê textos na internet, mensagem de Facebook, 200 mensagens de WhatsApp, mas não lê um capítulo da Bíblia por dia. Não lê um capítulo da Bíblia por dia. E ela quer mais. Você quer mais? Então dê mais. Dê mais tempo, dê mais ouvido, dê mais atenção. Você quer entrar no time dos mais que vencedores? Então você precisa orar mais. Jesus agoniado, eu orava mais intensamente, até que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Ah, irmão, em tempo de luta, em tempo de crise, em tempo de perseguição, em tempo de tribulação, irmãos, você precisa fazer mais. Se nós queremos entrar no time dos mais que vencedores, nós precisamos fazer mais. Quem está me entendendo, diga amém? Amém. Aonde, irmãos, que nós estamos? No qual é o nosso time?
Vou fazer de novo a pergunta que eu fiz no começo. Qual time você está? Dos vencedores ou dos mais que vencedores? Pastor, acho que meu time caiu para a Série B. A gente acha que está, irmão, no time dos mais que vencedores. Mas para estar lá, tem que fazer mais que os outros. Eu venho uma vez, pastor. Tem que fazer mais. Eu moro longe. Tem gente que mora em sítio. Tem gente que mora em Chapada, vem assistir culto aqui. Em distritos aqui por perto e vem. Tem que fazer mais. Nós podemos fazer mais. Você tem a capacidade de fazer mais. Onde que nós começamos? Lembra? Romanos 8, volta lá. Romanos 8, 37, versículo 37. 8, 37. Porém, em todas essas coisas somos o quê? Será que nós estamos nesse time? Pastor, não estou. Eu ando triste, desanimado, querendo parar, querendo desistir. Nem Bíblia eu trago mais para a igreja. Estou perdendo prazer. Esses dias eu dei uma vacilada. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Minha esposa fala, nossa, meu bem, você prega a palavra dura, mas tem uma palavra boa. Tem vaga nesse time para você, irmão. Tem vaga. E essa vaga é para aquele que está disposto a fazer mais. Se você fizer mais, seja bem-vindo ao time dos mais que vencedores. Mas tem que fazer mais. E para manter nesse time, tem que continuar fazendo. Chegar ao sucesso não é tão difícil, dura é se manter lá. Você entrar no time dos mais que vencedores não é difícil. O negócio é se manter. Mantenha-se lá, irmão. Comunhão, oração, louvando, ofertando, sendo fiel. Deus não tem compromisso com o criminoso. Como assim, pastor? Quem não devolve o dízimo é ladrão. Deus não tem compromisso com o criminoso. Deus tem compromisso com o fiel. Você quer mais? Então faça mais. Porque esse time, irmão, está recebendo pessoas para entrar nele, para estar nesse time. Se você estiver disposto a fazer mais, Deus tem mais para você também. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, eu quero fazer uma oração com você. É pouco, pastor. Irmão, quando eu via essa estatística, 366 dias, menos 52, dá quanto? 366 menos 52, 52, 62, 314. 314 dias, irmão. Quem vem só no domingo, ele fica 314 dias sem vir na casa. É muito, é pouco? É pouco. É pouco vir. Davi tinha prazer de estar na casa. Queira mais, irmão. Queira mais. Quanto mais você quiser, quanto mais você fizer, mais Deus tem para te dar. Diga amém? Põe a mão no coração. Jesus, nós podemos mais. Nós temos condição de fazer mais. Oh, Deus. Quantas vezes que nós somos relapso. Quantas vezes que caímos no comodismo. Quantas vezes, ó Deus, que nós deixamos de orar, deixamos de falar contigo, deixamos de vir à casa de Deus por tão pouco, Deus. Tem pessoa que o Senhor abençoou, deu carro para ela e hoje ela não vem. Oh Deus, perdoe essa pessoa, perdoe o nosso relapso, perdoe o nosso comodismo. Fale com Deus, irmão, fale com Jesus agora. Fala, Deus, eu tenho orado pouco, eu tenho lido pouco a Bíblia, eu tenho vindo pouco à igreja, eu tenho feito pouco para o Senhor.
Muitos estão falando, mas eu tenho muita coisa para fazer. Foi o Senhor que nos deu tudo isso. Oh Deus, uma vez é pouco na semana. 5, 4 vezes num mês é pouco. Nós queremos mais. Aleluias. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais. Quero mais do teu poder. Eu quero mais. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais. Eu quero mais do teu viver. Toda a igreja, eu quero mais. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu viver. Eu quero mais. Cante. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu viver. As mulheres, eu quero mais. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu viver. Os homens, eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais do teu vir. Nós queremos mais. Jesus, nós podemos mais. Nós podemos orar mais. Nós podemos dedicar mais. Nós podemos fazer mais, Jesus. Oh, meu Deus, perdoa. Perdoa o nosso relapso. Perdoa até a preguiça. Até a preguiça, Deus, perdoa essa pessoa. Perdoa, meu Deus, em nome de Jesus. Talvez essa pessoa que nos assiste está em casa chorando, falando: Deus, eu posso mais. Talvez ela está em casa, meu Deus, falando: Jesus, eu quero fazer mais. Eu quero entrar no time dos mais que vencedores. Eu quero entrar no time dos campeões da fé. Oh, Jesus. Para isso ela pode, é necessário ser feito mais na tua presença. Davi tinha prazer em estar na tua casa. É o que nós queremos, mais de ti, Senhor, mais do Senhor. Eu quero mais. Eu quero mais e mais de Cristo. Levante as mãos aos céus e diga: eu quero mais do teu poder. Eu quero mais. Da tua presença. Eu quero mais do teu viver. Só as vozes. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais
da tua presença. Eu quero mais do teu viver. bem suave. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais da tua presença. Eu quero mais Do teu viver. com as mãos levantadas aos céus, diga: Jesus, e eu quero fazer parte desse time dos mais que vencedores. E aqui estou eu para fazer mais, para merecer estar nesse time. Eis-me aqui, Jesus. Usa-me, em nome de Jesus. Diga amém. Aplauda a Ele, que Ele merece. Aleluia. Aleluia. Diga amém.